Olá, meus nobres e queridos amigos, estamos juntos mais uma vez no nosso compromisso diário, prazeroso, de trazer sempre uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais de meditação, de reflexão e de crescimento espiritual. Hoje o nosso devocional está baseado em Isaías capítulo 66, versículo 13. Vamos falar sobre o Deus que nos consola como uma mãe, a ternura divina que cura nossas feridas. Então, nesse devocional profundo, baseado em Isaías 66, 13, eu, pastor José Carlos Carvalho, apresento uma das imagens mais ternas da Bíblia. Deus consolando seus filhos como uma mãe consola seu filho. Descubra como o amor, a compaixão e a ternura de Deus podem trazer cura para corações aflitos, renovar a esperança e fortalecer a fé em tempos difíceis. Esse devocional é uma mensagem inspiradora sobre o consolo divino, a presença de Deus nas nossas dores e o cuidado amoroso do Senhor por seus filhos. Esse devocional é ideal para quem busca qualquer tipo de conforto espiritual, renovação da fé e encorajamento através da palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 66, versículo 13, ele diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Você já percebeu que existem momentos na vida em que nenhuma palavra humana parece suficiente para consolar o coração? Momentos em que a dor é silenciosa, profunda e parece que ninguém consegue realmente entender o que sentimos. Mas se eu lhe dissesse que a Bíblia revela o lado extraordinariamente terno de Deus, um Deus que não apenas governa o universo, mas que também se aproxima de nós com a mesma delicadeza de uma mãe que abraça seu filho em meio às lágrimas. Nesse devocional de hoje, vamos descobrir uma das promessas mais comoventes das Escrituras, registrado aqui em Isaías 66, 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor dos Exércitos. Fique comigo até o final desse devocional e permita que essa poderosa verdade transforme sua maneira de enfrentar a dor, renovar sua esperança e descansar no consolo profundo que somente Deus pode oferecer. Temos aqui a amável consolação. Entre as imagens mais ternas e surpreendentes das Escrituras está aquela em que Deus compara o seu cuidado ao carinho de uma mãe que consola o seu filho. E nesse versículo de hoje, o Senhor declara por meio do profeta, mais uma vez vou repetir, como alguém a quem sua mãe consola, eu vos consolarei. Essa declaração revela uma dimensão profundamente íntima do coração de Deus. Quando pensamos em Deus, frequentemente o imaginamos como Rei, Senhor ou Pai. E de fato ele é tudo isso. Mas nesse texto, o Senhor escolhe uma imagem ainda mais delicada, o consolo de uma mãe. A mãe consola o seu filho de maneira singular. Quando a criança sofre, a mãe sente a dor como se fosse sua. Ela acolhe, abraça, protege e transmite segurança. Muitas vezes o filho nem precisa explicar o que sente. A mãe percebe em seus olhos, em seu choro e em sua voz. Ela aproxima o filho do seu peito e daquele abraço, o mundo parece menos ameaçador. Parece que a criança não está sentindo ameaça nenhuma do mundo aí fora. Esta é a imagem que Deus usa para falar de seu relacionamento com o seu povo, com você, comigo, com cada um de nós. O Senhor não apenas observa a nossa dor à distância, Ele se aproxima, Ele acolhe, Ele se inclina sobre as nossas lágrimas. E como disse o Salmo, Ele recolhe nossas lágrimas no seu odre. Quando o profeta Isaías registra essas palavras,
Ele nos convida a contemplar a extraordinária ternura divina. O Deus eterno, o Criador do universo, aquele que sustenta os céus e governa a história, também se inclina para consolar o coração ferido de seus filhos. Isso revela algo extraordinário. Deus não despreza nossas fragilidades. Muitas vezes tentamos esconder nossas dores diante de Deus. Pensamos que precisamos nos apresentar fortes, resolvidos, espiritualmente maduros. Mas o Senhor nos convida exatamente ao contrário. Ele nos chama a nos aproximarmos com sinceridade. Assim como uma criança corre para sua mãe quando se machuca, Deus deseja que corramos para Ele em nossas aflições. Podemos contar-lhe tudo. Podemos falar das nossas dores, podemos confessar nossos medos, podemos derramar nossas lágrimas, falar para Ele sobre os nossos medos, os nossos fracassos, os nossos traumas, tudo. E mesmo quando não conseguimos organizar nossas palavras, quando só restam suspiros e soluços, Deus ainda assim nos entende. As mães entendem o choro dos seus filhos, Deus ainda mais. Quantas vezes carregamos nossos fardos sozinhos? Tentamos suportar nossas angústias em silêncio, como se tivéssemos que resolver tudo por conta própria. Porém, agir assim é recusar o consolo que Deus oferece. O Senhor não nos criou para caminhar sozinhos. Ele deseja ser o nosso refúgio. A ternura divina é ainda mais profunda do que o amor humano. Uma mãe pode falhar, pode se cansar ou até mesmo não perceber a dor do seu filho. Mas Deus nunca falha. Seu cuidado é perfeito, seu amor é constante, seu consolo é inesgotável. Por isso, o convite desse devocional é simples, mas profundamente transformador. Aproxime-se de Deus com confiança. Comece o seu dia em comunhão com Ele. Apresente a Ele suas preocupações, seus temores e suas lutas. Permita que o Senhor envolva a sua vida com o consolo da sua presença. E assim, como o dia começa na presença de Deus, que também termine na mesma companhia. Porque o Senhor nunca se cansa de seus filhos. Ele não se irrita com nossas lágrimas. Ele não despreza a nossa fragilidade. Ele não rejeita a nossa necessidade de consolo. Assim como uma mãe nunca abandona seu filho em sua dor, Deus também não nos abandona. E quando aprendemos a descansar nesse amor, descobrimos algo precioso. O coração que encontra consolo em Deus, encontra força para continuar caminhando. Então, não importa o que está ao seu redor, se o mundo está desmoronando, se você vive num caos, lembre-se, assim como a mãe abraça e ama seu filho, Deus quer te abraçar e demonstrar o amor, o carinho e o conforto na sua vida. Sinta-se abraçado por Deus. Que Deus te abençoe grandemente. A minha oração é que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a sua vida, que você sinta paz, consolo, abrigo, segurança na presença desse Deus maravilhoso. Oro para que todas as suas necessidades sejam supridas pelo Deus da provisão. Te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, mais uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Não esqueça aí, deixe sua curtida, faça o seu comentário, ative os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra, inscreva-se, certo? E eu te convido também para você compartilhar esse devocional com os seus amigos. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos para mais um devocional. Até lá e tenha um dia maravilhoso. Amém.